Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a Agatha Clarissa, uma jovem baianinha super talentosa que começou a estudar música aos 7 anos de idade, através da guitarra baiana. Dentro de casa, seu pai músico foi um fator predominante para que ela despertasse para a música. Influências também como a escolinha dos irmãos Macedo e o Neo Gibá, onde hoje ela atua como jovem líder, também foram fundamentais na trajetória da Agatha. Confiram agora um pouquinho da história da Agatha Clarissa. Oi, eu sou a Agatha Clarissa, eu tenho 17 anos, mas pra falar a verdade eu não comecei aos 17 no choro, eu toco desde os 7 anos de idade, mas não comecei com o bandolim, eu comecei com a guitarra baiana, que é um instrumento daqui, de Salvador, certo? Que você pode ver ainda no trio do Armandinho Dodô e Osmar, né? Do próprio Armandinho toca, o irmão dele, o Haroldo Macedo, e outros guitarristas que a gente tem por aí, são ótimos representantes inclusive. E eu comecei com meu pai, na casa dele, como eu falei, quando eu tinha 7 anos, que ele já tocava a guitarra baiana e outros instrumentos também, de corda, como violão, guitarra, tocava um pouco de baixo também. Era mais a praia dele, essa parte de corda, não outros instrumentos. E um determinado dia eu pedi a ele para que me ensinasse a tocar guitarra baiana, porque eu sempre ficava muito feliz quando eu via ele tocando, quando eu ia para casa dele e via ele tocando. E eu pedi para ele me ensinar. E desde então eu foquei realmente, eu me dedicava a estudar a guitarra baiana. Eu gostava de estar estudando a guitarra baiana, aprendi diversas músicas. Na verdade, para minha primeira música foi o Chorinho, o Brasileirinho, né, de Valdir Azevedo. Mas eu aprendi primeiro na guitarra, depois eu transferi para o bandolim, mas é a mesma coisa porque o bandolim é guitarra baiana. A diferença, óbvio, tem o repertório, mas a mais óbvia é apenas que o bandolim tem as cordas dobradas, mas a afinação é a mesma, segue o mesmo padrão. E eu continuei por um longo tempo com a guitarra baiana. Toquei carnaval junto da escolinha dos irmãos Macedo, que é do irmão do Armandinho Macedo, do Armandinho Dodô e Asmar. Todo ano eu continuo saindo carnaval com eles, ainda toco no trio. Tem algumas apresentações que são apenas da escolinha, que eu também faço parte da banda dessa escolinha, depois que eu me aprimorei muitos anos estudando a guitarra baiana. E quando foi em 2017... eu entrei num projeto daqui da Bahia chamado Neo Gibá, mas da minha região, Salvador, e que eu tive realmente, assim, o primeiro contato mais com o choro. Até então eu só tinha um repertório mais de frevo, e solos de frevo, que é esse tipo de repertório, ele primordialmente na guitarra baiana, a única voz que tinha no trio era a guitarra baiana. Então eram músicas muitas apenas de solos. E depois com o Moraes teve a primeira voz no trio elétrico, e aí foram adaptando tanto a guitarra baiana quanto a voz dentro do trio. Então até certo ponto eu só tinha esse repertório de frevo. E óbvio, dá sim pra tocar no bandolim, mas não é a vertente do bandolim. No bandolim a gente conhece mais músicas de choro. Mas, por exemplo, como eu falei que eu toco o Brasileirinho, Noites Cariocas, é Delicado. E em 2017 eu vim ter esse primeiro contato quando eu entrei no Neo Gibá, que na verdade eu comecei com o violão. Eu tocava violão. Era um repertório mestiço. A gente tinha tanto a parte erudita, europeia, né? Quanto a gente tinha a parte regional, as músicas brasileiras. E no ano seguinte, ou no meio do ano pro ano seguinte, em 2018, eu realmente comecei a estudar apenas bandolim, já porque já era meu instrumento por causa da guitarra baiana, então eu já tinha mais conhecimento e comecei a ingressar nesse repertório de choro. Foi meu primeiro contato. Acredito eu que uma das primeiras músicas que eu tive contato lá no núcleo daqui do Cordas Dedilhadas do Neo Gibá foi a música Santa Morena, de Jacó do Bandolim.
que fazia parte do repertório do nosso grupo regional. E desde então até hoje eu continuo com o bandolim lá no Nujibá. Atualmente eu sou jovem líder do Nujibá. O que isso quer dizer? Eu sou um dos exemplos, como o próprio nome já diz, é um jovem líder. É quem está ali na liderança, tomando a frente, sendo um exemplo para os outros alunos. E além de exemplo, obviamente, a gente auxilia junto com os professores quando é necessário do seu determinado instrumento. Mas eu, além do bandolim, dos alunos de bandolim, que eu ajudo quando a gente precisa pegar alguma música nova ou quando tem alguma dúvida, também ajudo no violão quando é necessário. Tanto não só para as músicas, mas quanto a afinação também, alguma digitação que a gente utiliza numa música. Quando eu tive esse primeiro contato no choro, obviamente a gente já tem alguns nomes que são muito grandes, como eu propriamente falei antes. O Jacó do Bandolim. Ele é uma grande referência, acredito que para todos. Mas quando eu falo de inspirações e de pessoas que realmente fazem parte do meu desenvolvimento no bandolim, eu penso assim no Jacó do Bandolim. No Valdir Azevedo também, ele tem algumas músicas que, nossa, são muito lindas. E quando tocadas no bandolim, isso reforça. A gente tem também um daqui que é um grande músico que eu tenho maior afeição, que é o Hamilton de Holanda. Um grande músico de muitos anos e de músicas muito lindas e de didáticas, que ele também tem o seu próprio curso de bandolim, de improvisação e de técnicas também, que eu acompanho, que eu aprendo muito. E uma das referências realmente de família, que foi como eu comecei, foi meu pai, porque ele foi meu primeiro exemplo, né, pra guitarra baiana, e logo depois o Armandinho. Então eles dois na guitarra baiana foram meus primórdios de inspiração, pessoas que eu me espelhava e observava como tocava, qual era a sua técnica, enfim. E o Armandinho também para bandolim, porque ele também toca bandolim, tem músicas lindas no bandolim, que algumas eu já toco e que são um repertório incrível e que eu tenho também maior admiração, maior respeito. Como eu havia dito, eu toco na escolinha de música Irmãos Macedo, atualmente chamada de Os Macedinhos, que atualmente eu já tenho 6 anos que eu toco. Eu não comecei diretamente tocando na banda, eu era só aluna, mas como eu já tocava por conta de meu pai, logo eu me desenvolvi e fui passada à frente para os mais avançados. Então eu também já tinha uma função meio de monitora ali para os alunos que estavam começando na guitarra baiana. E logo depois eu ingressei na banda, que é um grupo reduzido, que era o que fazia as apresentações, os que fazem as apresentações. A gente já tocou em diversos lugares, como na sede dos nossos patrocinadores. Tocamos carnaval, como eu já falei. Teve apresentações e inaugurações de fábrica. Tem eventos anuais que a gente participa, já é certo a nossa participação. Mas o maior feito realmente pra mim é ter tocado no carnaval, junto ao meu ídolo, que era o Armandinho, que era o trio em si, Armandinho, Dodô e Asmar. E todo ano eu tenho essa oportunidade de poder participar do carnaval e tocar com eles, estar ali em cima do trio. Meu segundo trabalho fixo, como eu já disse, é o Nujibá, que foi como eu comecei a me apresentar mais pro choro, a me entrar nesse repertório do choro. E além dos outros repertórios, tanto regionais, mas que não, como samba, como baião, né, que a gente tem aqui. E
O repertório erudito também é europeu, que a gente adaptou para o bandolim, para os instrumentos de cordas dedilhadas como o cavaquinho também lá, que tem também lá, e o violão. Então é uma experiência incrível essa mistura que a gente consegue fazer lá no Núcleo. E meus trabalhos solos também são apenas como a Agatha Clarissa, que eu já toquei com alguns outros músicos, com uma banda Motumbá, que o ano passado eu me apresentei em fevereiro de 2020. Eu me apresentei na Praça Quincas Berro d'Água com eles, toquei o hino do Senhor do Bonfim. Já me apresentei com o próprio Armandinho Macedo em um evento que ele faz no Teatro Rubi aqui em Salvador. Eu toquei junto com mais duas outras guitarristas, a Paty e a Tati, que também são excelentes musicistas e tocam guitarra baiana também. E outros trabalhos inúmeros que eu poderia falar aqui, que eu já tive a honra de estar presente. É isso, muito obrigada e até uma próxima.